aonde está a palavra de Deus. Juízes, capítulo de número 13, vamos estar fazendo uso do versículo de número 5. Olha aí do teu lado, vê se tem alguém que precisa de ajuda, alguém que está com dificuldade de encontrar. Ajude que possamos entender o que o Espírito Santo de Deus quer falar conosco nesta noite. Vamos encontrar o Juízes capítulo 13, versículo de número 5. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e disse-lhe: um homem de Deus veio a mim, e a sua aparência era semelhança de um anjo de Deus. E tremenda, não lhe perguntei de onde era, e nem o seu nome. Porém me disse: eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Louvado seja o nome santo do Senhor. Querido Deus, eterno Pai, Deus de poder e bondade, Senhor, mais uma vez, nós clamamos o teu nome agora, Senhor. Papai, em nome de Jesus Cristo, eu quero pedir ao Senhor mais uma vez, papai, que a partir deste momento, Senhor, diminua, Senhor, o homem, papai, que desapareça, Senhor, os homens, mas que a tua graça, a tua glória, a tua unção resplandeça a partir de agora, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, abra a porta da tua palavra e fala conosco, em nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Podeja sentar, glorificando e engrandecendo o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, antes de adentrar na palavra de Deus, eu gostaria de dizer aos irmãos que eu me sinto muito alegre, feliz e honrado por ter aqui nesta noite conosco, né, o pastor Adão. O pastor Adão é o meu amigo de muito tempo, um grande homem de Deus, que nós congregamos juntos ali na cidade de Iraci, na Assembleia de Deus, e ali nós pudemos dividir muita tarefa na obra do Senhor, né? Ali o Senhor nos deu a oportunidade de nós estar fazendo os trabalhos na cadeia, na roça, no ar livre, e aonde nós estávamos ali fazendo um trabalho evangelístico, o pastor Adão estava juntamente conosco, né? E uma equipe de homens ali fazendo a obra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E eu pude, aleluia, a partir daquele tempo, aprender muita coisa com o pastor Adão, porque nós sabemos que muita gente às vezes, né, se coloca diante de tantas pessoas, às vezes trabalha junto, às vezes faz a obra de Deus junto, mas depois a pessoa cresce, pastor Adão, um orgulho dentro dela, e se esquece daquele que um dia o ajudou. Então eu louvo a Deus pela vida do pastor Adão. Muitas vezes nós estivemos ali, né, fazendo a obra de Deus, e eu aprendi muita coisa com o pastor Adão e com os homens de Deus naquele lugar, né? E até hoje nós estamos aprendendo a cada dia, né, pastor? Se você olhar para a vida do pastor Adão, aleluia, eu posso dizer para os irmãos que muita gente às vezes tem assim uma saúde de ferro. Pessoas às vezes tem tudo para crescer na vida, tem tudo para trabalhar, conquistar, mas infelizmente a Bíblia diz o seguinte: vai ter com a formiga os preguiçosos. Tem gente que não quer trabalhar, irmãos. Agora o pastor Adão, nós estávamos conversando quando nós estávamos vindo para cá. Ele trabalha de segunda a domingo, né, pastor Adão? Ou domingo a domingo, vamos dizer assim. E se você olhar para ele, irmãos, o pastor Adão, ele tem um corte. Ele tem um corte, né, no peito dele. É isso, pastor Adão? O médico cortou de fora a fora o peito dele, abriu ele e fez uma operação. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E ele está aqui para glorificar o nome santo do Senhor e dizer que Deus, ele faz milagre, que Deus, ele, aleluia, transforma, que Deus, ele opera na vida daquele que, aleluia, crê nele. Eu estava, queridos irmãos, na quarta-feira passada, no meu trabalho, eu estava trabalhando ali, e o meu chefe havia me deixado fazer um reparo ali, uma reforma, num campo da construção civil. Eu achei bom que eu comecei a louvar a Deus, pastor Adão. Eu falei assim: é bom que eu vou adorar o nome santo do Senhor, vou glorificar a Deus ali,
quietinho no meu canto. E eu falando com Deus, Deus começou a abrir o céu. O Senhor começou a soprar sobre meus ouvidos. E quando Deus começou a soprar sobre meus ouvidos, Deus me trouxe aqui, Espírito, dentro da igreja. Deus me trouxe na casa do Senhor, aqui onde nós estamos. Aleluia. E o Senhor começou a falar comigo, o Senhor começou a me mostrar pessoas por pessoas. Quem eu conheço, quem eu não conheço, quem eu converso, quem nós às vezes não temos a oportunidade de conversar. E o Senhor começou a falar comigo algo tremendo. E o Senhor falou comigo: filho, eu quero abençoar a minha igreja mais do que eu tenho abençoado. Eu quero trabalhar na vida das pessoas ali mais do que eu já tenho trabalhado. Eu quero fazer mais do que eu já tenho feito. Aleluia! Aí o Senhor falou comigo: só que tem uma coisa. Infelizmente, muitos não têm me dado ouvido à minha voz. Aí se você observar, pastor, que palavra é essa? Não precisa dizer nada. Desde o começo do culto, Deus está falando. Aleluia. Deus está falando os louvores. Aleluia, para entrar na obediência, para entrar, aleluia, no concerto, para se colocar diante dele. Ele vai fazer, vai acontecer. Eu vou te livrar, eu vou te dar vitória. Mas para isso tem que entrar na obediência de Deus. Aleluia! E quando eu começo, queridos, a observar a Bíblia Sagrada nesta noite, eu confesso aos irmãos que o Espírito Santo de Deus, na tarde de hoje, Deus começou a falar comigo através desta palavra poderosa e tremenda, através deste texto bíblico. E Deus falava comigo uma história da vida de um moço. Mas para falar da vida deste moço, eu tenho que parar um pouquinho e voltar na minha vida também. Porque quando nós pregamos a palavra de Deus, quando nós falamos a palavra de Deus, a primeira pessoa que ouve a voz do Espírito Santo de Deus, que ouve esta palavra sendo pregada, é o próprio pregador. É ele quem tem que entrar no clube primeiro, para depois passar para a igreja. E aí, aleluia, começando com o Espírito Santo de Deus, o Senhor falou comigo, eu coloco um texto, aleluia, no teu coração. E esta é a palavra que você vai ministrar para o meu povo nessa noite. Glória a Deus. Eu falei: Senhor, qual é a palavra? E o Senhor falou comigo: deixando de viver o que eu quero, para viver o que Deus tem para mim. Repita comigo: deixando de viver o que eu quero, para viver o que Deus tem para mim. Glória a Deus. Eu confesso, irmãos, que o meu coração naquela hora, aleluia, ficou apertado, ficou endurecido, pastor. E eu falei: Jesus, que palavra dura. Oh, Deus. O Senhor falou comigo: você quer ter vitória na tua vida? Então deixa de viver o que você quer para você. E passa a viver o que eu tenho. Aí eu falei: Jesus, que palavra tremenda é essa? Irmãos, aí eu fui navegar na palavra de Deus, eu fui passear na Bíblia Sagrada. E Deus me fez entender. Deixar de viver, aleluia, o que nós queremos para a nossa vida. Aí eu comecei a analisar o que é que eu queria para mim. Aleluia. Eu comecei a analisar, eu falei: eu quero isso, eu quero aquilo outro. Mas aí o Senhor falou comigo: e aí? Será que o que você quer é o que eu quero para você? Será que o que você quer para você é aquilo que eu tenho preparado para a tua vida? Aí o Espírito Santo de Deus começou a falar comigo nesta palavra. Me fez entender, queridos, que eu e você, nós estamos na casa do Senhor servindo a Deus. Nós somos homens e mulheres, jovens e crianças que aprendemos todos os dias a ouvir e observar a palavra de Deus. Todos os dias nós pegamos uma Bíblia, aleluia, carregamos ela debaixo do nosso braço e dizemos: eu sou crente, eu sou um cristão. Mas só que muitas das vezes nós não queremos viver uma vida que condiz com a palavra que nós ouvimos na casa do Senhor. Às vezes nós não queremos viver o querer de Deus para a nossa vida. Há 3 meses, pastor Adão, a pastora me ligou, nós conversamos, eu estava passando uma luta tremenda, as portas fechadas. Aleluia, o Senhor falou comigo: eu vou, aleluia, começar a trabalhar na tua vida.
E eu sempre digo e tenho dito aqui que Deus começou a trabalhar na minha vida a partir do momento desses 3 meses que eu voltei aqui para a casa do Senhor e comecei a ouvir a palavra de Deus, obedecer a Deus. Eu vi o céu se abrindo e o Senhor falou comigo: não adianta, aleluia, você ir para outro lugar fazer o teu querer, porque o que eu quero para você está aqui nesse lugar. Mas foi difícil, doeu. Porque, aleluia, eu senti o prumo do Espírito Santo passando sobre a minha vida. Aleluia. O Senhor falando: não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Eu falei: Deus, mas aí o Senhor falou para as promessas acontecer. Eu tenho que fazer um limpa na tua vida. Tudo aquilo que não presta, todo o embaraço, eu vou arrancar da tua vida. Eu vou fazer uma limpeza. Eu vou mostrar para você que quem manda na tua vida sou eu. Aleluia, que quem cuida da tua vida sou eu. Verdade, meu Deus. Eu falei: Jesus, então faça. Senhor, então trabalha na minha vida, Pai. Começa trabalhando na minha vida. Aí começou a doer, pastor. Começou a doer. Aleluia, o negócio começou a ficar estreito. E eu me lembrei, pastor Adão sabe disso, ele é prova disso, que um dia Deus, aleluia, usando a boca de um homem ali no Jardim Palma, Deus trouxe ele de Brasília, aleluia, e falou para mim no meu ouvido. Ele disse: olha, eu vou levantar alguém aqui nessa cidade, e quando esta pessoa for levantada, esta pessoa vai, aleluia, te colocar para pregar a minha palavra. Quanto tempo faz que eu estou pregando a palavra de Deus aqui? Não é porque eu sou bom, não é porque, aleluia, pastor olhou para mim e disse: aleluia, o pastor prega bem, não. É porque o Espírito do Senhor levantou ela, levantou você para, aleluia, nos ajudar. Mas até esse processo, querido, aleluia, foi preciso entrar no prumo do Espírito Santo de Deus. E quando eu comecei a observar a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, Abachuca, falou comigo: talvez tu tenha, aleluia, tentado fazer coisas que Deus, aleluia, tem olhado para você e Deus tem visto. Pastor, mas Deus vê. As escondidas, a calada da noite. Aleluia, sem ninguém te observar, sem a pastora te ver, sem os obreiros te contemplar, sem, aleluia, ninguém, aleluia, olhar para a tua vida. Mas se esquece que tem 5 olhos como chama de fogo, que está no terceiro céu, que contempla a tua vida e sabe aonde você coloca o teu pé, aonde eu coloco o meu pé, aonde eu coloco a minha mão, aonde a minha mente vai, aonde eu estou. Deus está vendo tudo. E Deus nessa noite manda dizer para você que é vitória, que é mudança, quer que as promessas aconteçam na tua vida. Então deixa de viver o que você quer, o que a tua carne quer, o que a tua vida quer, o que o teu coração quer, e passa a viver o que Deus tem para você. Viver o que Deus tem, querido, é muito difícil. É muito fácil, pastor, colocar um terno, uma gravata, dizer: eu sou pastor, mas eu quero viver uma vida de pastor. É muito fácil eu dizer: eu sou crente, mas eu quero viver uma vida de crente. Aí naquele dia eu falei: Jesus, se for para mim viver uma vida miserável, uma vida, aleluia, muitas das vezes fazendo a vontade, né, que a carne às vezes quer, assim que não acontece na minha vida, na tua vida. Eu falei: então o Senhor me tira da terra, me leva embora. Aí o Senhor falou: não, eu preciso de ti. Eu vou colocar o prumo, eu vou mostrar para você que o negócio vai ser bom, mas vai doer um pouquinho. Eu quero dizer para você: se prepara, porque eu nem entrei na mensagem. Aleluia, o Espírito Santo de Deus me manda te dizer nesta noite: se você quer vitória, se prepare, porque, aleluia, o prumo de Jeová está aqui nessa noite. Vai passar, vai doer, mas não se preocupa, porque, aleluia, depois Jesus vai vir com bálsamo, e Ele vai curar a ferida, Ele vai vir com bálsamo, e Ele vai moldar a tua vida, Ele vai mostrar para você, aleluia, que você não pode viver uma vida de qualquer maneira, que você não pode andar de qualquer jeito, não, porque você é um homem, uma mulher escolhido por Deus. Aleluia, você faz parte do povo que vai povoar o céu daqui a algum tempo.
E aqui nós temos um texto. E dentro deste texto eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. A Bíblia diz, aleluia, conta a história de um homem chamado Manoá. A Bíblia diz que aquele homem, aleluia, um certo dia, ele estava lá no campo. E a Bíblia diz que ele tinha uma esposa. Mas porém, a palavra de Deus diz que a sua esposa, ela era uma mulher estéril. Ela era uma mulher que não podia dar luz, não podia engravidar. E a Bíblia diz que agora o anjo do Senhor aparece àquela mulher. A Bíblia não descreve o nome dela, mas a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor aparece à esposa de Manoá. E quando o anjo do Senhor aparece a ela, diz: olha, mulher, daqui mais algum tempo, o Senhor vai te dar um filho. E sobre a cabeça dele não vai passar navalha, ele não vai poder se contaminar com coisas, aleluia, que contamina a carne. Ele não vai poder comer qualquer coisa, porque ele é alguém separado para livrar Israel. Ele é alguém especial para Deus. E a Bíblia diz que quando Manoá chega em casa, a esposa dele diz: olha, meu bem, aconteceu o seguinte, o anjo do Senhor apareceu. E quando o anjo do Senhor apareceu, o anjo me disse que eu vou carregar, aleluia, nos meus braços uma criança. Aí Manoá diz para ela: olha, então, se é verdade, vamos provar a Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma prova, vamos fazer uma prova para Deus. E Manoá diz: Senhor, se foi o Senhor mesmo, se esse homem que teve aqui é da parte do Senhor, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um negócio. O Senhor vai trazer ele aqui de volta, ele vai aparecer e ele vai falar novamente dessa promessa, e eu vou acreditar que é o Senhor na minha vida. E a Bíblia diz que Deus não é homem para que se arrependa, para que não venha cumprir. A Bíblia diz que daí a algum tempo estava Manoá lá no campo e a esposa dele sozinha em casa. E de repente o anjo do Senhor aparece. E ela mais que depressa corre para ele e diz: ei, meu esposo, aquele moço que eu te falei, aquele homem vindo de Deus, apareceu em casa. E ele tornou a trazer a resposta de Deus. E a Bíblia diz que Manoá se encontra com ele. E ele diz: é isso mesmo que vai acontecer na vida de vocês. A sua esposa é estéril, mas, aleluia, ela vai ter um filho. E Manoá começa, aleluia, então querendo oferecer um holocausto para ele, oferecer algo para ele. E a Bíblia diz que ele fala: não, se você quiser oferecer para Deus, eu vou lá te abençoar, mas eu não posso receber isso, porque era o anjo do Senhor que estava ali. E a Bíblia fala de algo interessante, que quando Manoá reúne ali, pega a sua esposa, eu acredito que pega alguns moços que trabalhavam para ele, e eles se reúnem e ali fazem o holocausto para oferecer a Deus. E quando isso acontece, a Bíblia diz que quando eles estavam oferecendo ao Senhor, o fogo é acendido para queimar ali o cordeiro, para queimar o sacrifício que era oferecido a Deus. O anjo do Senhor entra lá no meio do fogo. É assim que a Bíblia diz, que o anjo do Senhor vai para o céu. E quando o anjo do Senhor entra no meio do fogo, desaparece. A Bíblia diz que Manoá fica, aleluia, naquela hora maravilhado com a maravilha de Deus, com as coisas que Deus faz, com o que Deus trabalha em prol daqueles, aleluia, que esperam nele. E quando isso acontece, queridos, a Bíblia começa dizendo que o tempo passou, e a palavra de Deus fala que a esposa de Manoá se engravidou. E nasceu-se um filho, e colocou-se o nome de Sansão. Aleluia. E quando a Bíblia diz, aleluia, que Sansão nasceu para fazer a diferença. Sansão nasceu para, aleluia, ser alguém especial, moldado por Deus. Sansão nasceu para fazer a vontade de Deus. Sansão nasceu para agradar a Deus. Sansão nasceu para poder servir ao Senhor e adorar somente ao seu nome santo. Aleluia. Mas a história da Bíblia Sagrada diz que Sansão cresceu. E se Sansão nasceu para servir a Deus, para adorar o Senhor, eu paro um pouquinho na mensagem, eu olho para a tua vida hoje. Eu não sei quanto tempo faz que você está na presença de Deus. Eu não sei se faz 10 anos, 15 anos, 20 anos. Não sei se faz 5 anos, 1 ano. Quantos meses você está na presença de Deus. Eu não sei quanto tempo faz que você estava lá fora, aleluia, jogado no mundo. Mas Jesus pegou você, te lavou
que você nasceu do Espírito Santo. Aí o Senhor, aleluia, começou a trabalhar na tua vida. Não é para que você agradasse o mundo, é para que você, aleluia, servisse ao Senhor. O Senhor te tirou de lá, te lapidou, te limpou, aleluia, para você não estar mais nas coisas podres que o mundo oferece. O Senhor nos moldou, nos lapidou, para que pudéssemos adorar o nome dEle. Você é alguém que, aleluia, o Senhor colocou na tua vida a unção do Espírito Santo de Deus. E quando alguém olhar para você, não tem que ver alguém, aleluia, com problemas, com dificuldades. Alguém, aleluia, que outras pessoas têm fome. E olha, diga aquele rapaz lá, olha, ele diz que é crente, é isso, é aquilo. E começar a apontar o dedo, não. Você nasceu, aleluia, não para envergonhar o nome do Senhor. Mas nós nascemos para adorar o nome santo do Senhor Jesus. E representar, aleluia, como representantes do céu aqui na terra. E a Bíblia diz que agora Sansão cresce. E quando Sansão cresce, lá estava aquele jovem Sansão. A Bíblia diz que um belo dia Sansão pega e diz para o seu pai, como todo jovem: eu já fui assim, você também já foi assim, a moça, o rapaz, né? Os irmãos mais maduros sabem disso. Todos nós passamos por isso. Chega uma certa idade na vida de Sansão, que ele estava ali um jovem. Ele chega para o pai dele e diz: olha pai, o negócio é o seguinte, eu gostei de uma moça, eu me apaixonei por aquela moça, mas só que tem um problema. Sabe aquele povo que massacrou Israel? Sabe aquele povo que acabou com a vida do nosso povo? Sabe os nossos inimigos, sei, Sansão? Então, essa moça é filha de um dos inimigos lá, os filisteus. E a Bíblia diz que Manoá olha para Sansão e diz: olha meu filho, o negócio é o seguinte, aqui tem tanta moça em Israel, Sansão, tem tanta pessoa boa aqui, porque você tem que escolher logo lá no meio do inimigo de Israel, no meio de dos filisteus, que acabaram com o nosso povo, que humilharam o nosso povo e que odeiam o nosso Deus. Porque a Bíblia diz que os filisteus adoravam Deus mardoqueu e outros deuses ali pagãos. E a Bíblia diz o seguinte, queridos, que agora Sansão desobedece o seu pai. E Sansão diz: olha pai, eu vou tomar a rédea da situação, como se diz, eu mando na minha vida. E ele esqueceu, aleluia. Eu acredito que Manoá tinha dito para ele: olha Sansão, você não é qualquer pessoa, meu filho. Eu acredito que muitas das vezes ele sentou com ele e começou a contar para ele a história, como todo pai, como toda boa mãe assenta com seus filhos e dizer: olha Sansão, você nasceu para você livrar Israel da mão dos filisteus. Você nasceu para guardar Israel. Você nasceu, Sansão, para ser alguém especial para Deus. A sua vida, meu filho, não pode ser de qualquer maneira. Você não pode se contaminar. Você não pode andar em qualquer lugar. Você não pode fazer qualquer coisa, porque você é alguém especial para Deus. Eu imagino ele dizendo: Sansão, você, a sua mãe nem podia ter você, porque ela era estéril. Mas o Senhor só deu você porque, aleluia, Deus tem um plano para Israel. Glória a Deus. Deus só me te levantou, meu querido. Deus só me levantou. Deus só, aleluia, salvou você, transformou a minha vida e a tua vida. Deus só permitiu que nós estivéssemos aqui nessa noite, porque você não é qualquer pessoa. Você é alguém que nasceu para livrar Israel das mãos do filisteu. O que é filisteu, pastor? Filisteu significa o diabo, significa o enganador, significa o mundo, significa as coisas terríveis que tem lá fora. E Deus nos levantou, Deus me levantou, Deus te levantou com uma unção, com uma graça tremenda para você fazer a diferença na cidade branca, para você fazer a diferença no teu bairro, para você fazer a diferença na tua cidade, para você fazer a diferença no seu país. Então você tem que entender que você é alguém especial para Deus. Você não pode se contaminar, você não pode estar em qualquer lugar, você não pode fazer qualquer ato. Aleluia, você não pode fazer aquilo que dá na sua cabeça. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Existem pessoas, eu já ouvi muito alguém dizer: olha, o pastor não manda na minha vida, a pastora não manda na minha vida, eu sou dono do meu próprio nariz, eu vou onde eu quero, eu faço o que eu quero.
Mas eu quero te dizer uma coisa, aleluia, a Bíblia diz que lá em Israel, Deus levantava o sacerdote, e quando o sacerdote olhava para alguém, dizia: Senhor, está dando trabalho. Aí o Senhor pegava e falava: entra lá, que eu vou dar um jeito nessa situação. Tem crente que está morto porque não quer obedecer a Deus. Tem crente que não prospera porque não quer obedecer a Deus. Tem crente que não vai para frente, pastor Adão, porque não quer obedecer o pastor, não quer obedecer a pastora, não quer entrar no culto de Jeová e acha que pode fazer o que dá no seu próprio nariz. Aleluia. Não é assim, meu querido. Se você quer vitória para a tua vida espiritual, se você quer vitória para a tua vida material, se você quer vitória para a tua vida sentimental, se você quer ter vitória para a tua casa e para a tua família, deixa Jesus nesta noite, aleluia, entrar com o prumo dele e mudar a vida, aleluia, da tua casa e da tua família. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aí a Bíblia diz que Sansão pega e diz assim: agora eu vou agir conforme, aleluia, eu quero. Ninguém manda. Já sou moço, já posso fazer o que, aleluia, tudo aquilo que vem na minha mente. E aí Sansão, aleluia, faz tudo aquilo que ele quer e não quer fazer o que Deus tem para ele. Aqui está o problema de nós, aleluia, que somos crentes, que muitas das vezes queremos fazer o que nós queremos fazer, que a nossa carne quer fazer, e nós não queremos fazer o que Deus quer que nós fazemos. Vamos para a oração, não vou porque eu tenho um namoro para mim. Vamos para tal lugar, não vou porque eu tenho uma festa. Vamos para o culto, eu não posso porque alguém me convidou para estar em outro lugar. Eu não posso porque eu vou trabalhar. Aí Deus vai ficando lá em último plano. Aí Deus manda dizer para você: sabe por que a tua bênção ainda não chegou? Porque quando você, aleluia, quando Deus te pede alguma coisa, você não faz, deixa lá em último plano. Aí o Senhor falou: então eu vou te colocar lá no final da fila. Quando você aprender a obedecer, a bênção vai chegar na tua vida. Quando você aprender que você não é qualquer pessoa, que você não é qualquer ser humano, louvado seja o nome santo do Senhor, aí Deus vai abrir o céu e a glória dele vai invadir na tua vida. Eu acredito que nessa noite, se você assim crer, abrir o teu coração, Deus pode mudar a sua história. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a Bíblia diz que agora Sansão desobedece o pai: não vou fazer o que Deus mandou, vou para outro lugar, não vou fazer o querer de Deus, o meu querer vai prevalecer. Aí lá vai Sansão. A Bíblia diz que ele entra lá no meio dos filisteus, se lambuza no pecado, se lambuza no erro. Vou fazer o que eu quero e pronto, acabou, ninguém me manda. A Bíblia não diz, mas eu imagino a mãe de Sansão desesperada, né? O pai de Sansão dizendo: eu criei esse rapaz para ser uma bênção na presença de Deus. Criei, aleluia, esse rapaz para nos dar um orgulho, para livrar Israel, mas agora Sansão abandonou o plano de Deus. E a Bíblia diz que ele então se casou. Irmãos, olha o erro de muitos cristãos aí. Olha o erro de muita gente. Eu entendo, queridos, que muitas das vezes na minha vida, na tua vida, é assim. É assim, pastor, que acontece. Aí Deus fala assim: olha, sabe aquela moça lá? Ela é linda, ela é bonita, Senhor, me dá ela para mim. Aí o Senhor diz assim: rapaz, você quer que eu te dou ela, mas não é para você. Qual que é o plano que vai prevalecer? É o seu ou o meu? Aí alguém diz: não, vai prevalecer o meu, Senhor. E entra num namoro desconcertado diante de Deus. Entra num problema terrível. Aí na hora da dificuldade, Deus, cadê o Senhor? Aí o Senhor fala: você entrou, você sai. Aí lá vai a 3 meses, o camarada não quer trabalhar, não quer fazer nada. Aí casou com o pão, mas vive passando fome, porque desobedeceu o querer de Deus, desobedeceu a vontade de Deus. Se você quer ter vitória, entra na presença de Deus nessa noite. Deixa Deus trabalhar na tua vida, deixa Deus trabalhar na tua história. O querer de Deus é melhor para você. O que Deus tem para a tua vida é coisa grande. Deus não vai colocar nada que tenha um embaraço na tua vida. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor.
Pastor, que palavra tremenda, é assim que Deus trabalha. Aleluia. Verdade, Deus. E Deus falou comigo, rapaz, entra no prumo, entra no concerto. Oh, Deus. Falei, Jesus, eu vou falar essa palavra para a igreja. O senhor vai, o senhor falou comigo, vai. Mas primeiro eu estou falando contigo, então entra no prumo aí. E assim, irmãos, que acontece na nossa vida. Então o melhor para a nossa vida é fazer o querer de Deus. Deixando de viver o que eu quero para a minha vida, para viver o querer de Deus. Aí Deus coloca alguém lá, coisa, né, de repente uma moça bonita, simpática, mas só que o negócio dela é orar, é buscar Deus, ela só fala de Deus. Ah, Senhor, eu queria alguém diferente, né, alguém que fosse mais light. É, Deus. Cuidado, meu querido, deixa Jesus entrar na tua vida. Cuidado, minha irmã, cuidado. Deixa Jesus trabalhar na tua vida. Deixa Jesus entrar. Vamos deixar Jesus trabalhar na nossa vida. É, Deus. Talvez nessa noite você está como o pastor Jones, orando a Deus e pedindo a Jesus. Só que a melhor coisa é você deixar Jesus trabalhar. Amém. Não queira colocar a tua mão onde Deus coloca a mão dele, não. Porque vai dar problema. Aí a Bíblia diz que Sansão vai lá, casou, uma maravilha. Quem sabe o pai foi lá contrariado, a mãe foi lá no terreiro do inimigo lá e participou do casamento de Sansão. Casou, daqui a pouco a Bíblia diz que Sansão arrumou um problema com os cunhados dele. Aí todo mundo queria matar Sansão, acabar com a vida de Sansão, porque deixou de fazer a vontade de Deus para fazer o querer dele. Não queria deixar de fazer o querer dele para obedecer à vontade de Deus. Sansão nasceu para conquistar os sonhos de Deus, para, aleluia, ver os sonhos de Deus fluir sobre a vida dele. O conselho foi dado, o pai falou, a mãe falou, mas não queria ouvir. Aí entra um problema que não era só na vida sentimental de Sansão. A vida física de Sansão, a vida material, toda, aleluia, a vida de Sansão se descontrola por completo. E é assim que acontece, irmãos. Quando alguém sai fora da vontade de Deus, sai fora do querer de Deus, o negócio começa a dar problema. Aí começa a dar problema na vida espiritual. É por isso que tem muitos crentes, pastor, que às vezes vivem doentes, porque está desobedecendo a vontade de Deus. Já orei, já clamei, já pedi profeta, mas enquanto não obedecer a voz de Deus, o negócio não muda. Aí a Bíblia diz o seguinte, que Sansão entra lá. Sansão se ira com seus cunhados. E a Bíblia diz que Sansão, eles começam a conspirar contra a vida de Sansão. E Sansão bota fogo na seara dos filisteus. E a Bíblia diz que Sansão continua desobedecendo o nome santo do Senhor. A história diz que Sansão sai daquele casamento errado. Tinha todo e qualquer motivo da vida para voltar para trás e dizer: Deus, eu estou aqui de volta, Senhor. Me perdoe, eu errei, eu pequei, Senhor, mas me recebe de volta. Mas a Bíblia diz que Sansão foi cada vez mais entrando no pecado, na miséria. Sansão conhece agora, depois daquele casamento, Sansão sai daquele casamento. E a Bíblia diz que Sansão então entra, aleluia, em um casamento errado novamente. Ou seja, num relacionamento totalmente errado. E a Bíblia diz que Sansão conhece uma mulher chamada Dalila. Sansão entra naquela situação terrível. Ele olha para aquela mulher. A Bíblia diz que Dalila era uma mulher prostituta daquele lugar. Sansão olha para ela e Sansão começa, aleluia, olhar para aquela mulher e começa a gostar daquela mulher. E a Bíblia diz que Sansão entra, aleluia, e começa a viver uma vida com aquela mulher. A história diz que Sansão, aleluia, agora esqueceu completamente da vida que Deus tinha preparado para ele. Irmãos, olha o que o Espírito Santo de Deus está falando comigo aqui agora. Deus está falando comigo que quando Sansão, aleluia, começou a desobedecer a voz de Deus, ele começou a perder as qualidades que Deus tinha na vida dele. Isso me faz entender que é por isso que existem muitos crentes que perdem as qualidades que Deus deu para ele. Quando está no erro, perde primeiramente a visão espiritual. Não consegue enxergar nada no mundo espiritual. Alguém pode profetizar, alguém pode falar, alguém pode dar conselho, entra por um ouvido e sai pelo outro. Depois perde o desejo do coração.
Ah, mas eu louvava tanto, mas agora não sinto mais desejo de louvar. Eu pregava que era uma bênção, mas agora, pai, eu não sei o que aconteceu comigo, eu não consigo pregar mais. Eu orava, mas agora eu não consigo orar mais. Aí vai arrancando, Satanás entra lá e fala assim, eu vou arrancar tudo. Aí começa a arrancar as qualidades do crente. Porque ele deixou de viver o que Deus tinha para ele, para viver aquilo que ele queria. Aquilo que a carne dele queria para ele. E a Bíblia diz que agora Sansão entra naquela situação terrível. E um belo dia estava lá Sansão, aleluia, deitado. E a Bíblia diz que os homens, os soldados daquele lugar, do palácio, a Bíblia diz que Sansão estava lá deitado. E os homens começam a conspirar contra ele, o inimigo de Israel. Diz, olha Dalila, faz o seguinte, ele agora está contigo, faz o seguinte, fala para ele, dá um jeitinho aí, fala para ele, contar para a gente, aonde é que está o segredo dele. Aonde é que Deus depositou a força, essa força que ele tem? Porque a Bíblia diz que Sansão era um homem robusto, era um homem forte. E a palavra de Deus fala que eles começaram a tentar Sansão, para destruir a vida de Sansão. Meu querido, eu e você, nós somos especiais para Deus. Não deixe o inimigo roubar o que Deus tem para a tua vida. Não deixe o inimigo tocar na tua vida espiritual. Não deixe o inimigo roubar a tua visão espiritual. Não deixe o inimigo roubar o desejo que Deus colocou no teu coração de servir a Ele, de adorar o nome santo dele. Aleluia. E aí, pastor, o que eu tenho que fazer? Você tem que deixar, aleluia, de viver o que a tua vida quer, o que o teu coração quer, para viver o querer de Deus. Viver o querer de Deus é difícil. Viver o querer de Deus tem que viver na oração, tem que viver no jejum, tem que viver na consagração, tem que viver, aleluia, adorando o nome santo do Senhor, obedecendo ao nome santo do Senhor, glorificando ao nome santo do Senhor. Tem que viver uma vida separada para Deus. E Sansão esqueceu que ele era alguém separado pelo Senhor. E a Bíblia diz que agora Sansão, um belo dia, está lá, e chega aquela mulher, usada por Satanás, e diz para ele, olha, meu amor, fala para mim, aonde é que está a tua força? Conta para mim, não tem problema nenhum, você sabe que eu te amo, nós estamos há tanto tempo juntos, fala para mim, sou eu e você. E a Bíblia diz que Sansão foi enganado, foi induzido. E a palavra de Deus fala que Sansão diz assim, a minha força está nos meus cabelos. Se alguém cortar o meu cabelo, se alguém cortar as tranças do meu cabelo, aí acaba comigo. Não é que os cabelos de Sansão diziam alguma coisa, mas representavam o que Deus tinha colocado na vida dele. Deus. Era a aparência do cabelo dele. Aí o Espírito Santo de Deus me faz navegar, queridos. Quando alguém perde desejo pela obra de Deus, perde o desejo de fazer a vontade de Deus, de servir a Deus, pastor, a primeira coisa que perde é a beleza espiritual. Você olha para ele e é uma pessoa triste, só está com um problema, não consegue dormir à noite, não sei o que acontece. Aí, aleluia, vai olhar o camarada, a mulher perdeu o desejo completamente pela obra de Deus, porque Satanás entrou e tirou a beleza espiritual da vida dele. Satanás tem tirado, queridos, a beleza espiritual de muitos crentes que nós vivemos por aí no dia a dia. Pessoas que não se preocupam mais em obedecer a Deus, não se preocupam mais em fazer a vontade de Deus. Aleluia, pessoas que esqueceram que um dia Jesus tirou ele lá do lamaçal do pecado, tirou ele ou tirou ela daquela vida miserável, daquela vida de fracasso, e trouxe para dentro da casa do Senhor, te fez uma pessoa linda, uma pessoa maravilhosa, te encheu de dons espirituais. Mas quem sabe, aleluia, nessa noite nós não estamos, aleluia, obedecendo a voz de Deus, e estamos esquecendo o que Deus tem para nós. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. A minha Bíblia diz que Deus, aleluia, Deus ele é juiz. Mas a minha Bíblia diz que o Senhor ele também é amor. E se você é amor, o Senhor é amor na nossa vida. Eu quero dizer para você, que se você for fiel a Deus depois desta palavra, não sei qual é o teu problema, não sei qual é a tua dificuldade, não sei o que é que você tem feito que tem te impedido de você ter a
terá acesso ao céu. Mas se nessa noite você pedir, Deus, eu estou aqui. Ah, pastor, mas alguém não se preocupa com A, não se preocupa com B. É você e Deus. Diga, Senhor, eu errei. Senhor, eu pequei. Senhor, eu fiz coisa errada. Senhor, eu andei na contramão daquilo que o Senhor tinha para a minha vida. Quantas vezes o Senhor usou o profeta dizendo para mim que ia ser diferente, mas eu cruzei para o outro caminho. Aí você vai falar, mas eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui nessa noite para o Senhor fazer uma nova história na minha vida. E a Bíblia diz que Sansão deixou de fazer o querer dele para fazer o querer, aleluia, melhor, para fazer o querer do inimigo, o querer do mundo. Deixou o querer de Deus e continuou entrando naquela, tudo aquilo que desagradava o nome santo do Senhor. E aí a Bíblia diz que os homens ali, os filisteus, pegaram uma tesoura, à noite cortaram as tranças do cabelo de Sansão. E quando Sansão se levantou, ele ficou louco com aquilo. Pegaram Sansão, aquele que era escolhido para livrar Israel, aquele que Deus escolheu ele para conquistar os sonhos para Israel. A Bíblia diz que agora, aquele que nasceu para ser uma bênção, estava servindo de vergonha para Deus. E a Bíblia diz que agora Sansão, aleluia, é levado diante de uma arena. Os homens pegaram Sansão, amarraram Sansão e furaram os seus 2 olhos. E a história diz que Sansão ficou cego. Sansão não podia ver mais nada, porque os seus olhos estavam furados. E como ele não podia contemplar nada, a Bíblia diz que pegaram Sansão, amarraram Sansão ali numa espécie de engenhoca naquela época. Era um lugar onde eles colocavam ali, tiravam água do poço. A Bíblia diz, a história diz que aquilo ficava circulando em volta. E para que a água saísse, os bois tinham que circular naquele lugar. Amarravam-se o boi e o boi ficava rodeando e tirando a água da cisterna. Aí pegaram e humilharam Sansão, dizendo, ei, já que esse homem tem o olho furado, já que o negócio na vida dele é diferente, vamos fazer o seguinte, vamos humilhar ele. Vamos tirar os bois daí e vamos colocar Sansão. Olha que humilhação. Lá estava Sansão empurrando, aleluia, para que a água saísse da cisterna no lugar do boi. Porque havia deixado de fazer aquilo que Deus queria para ele, para fazer a vontade dele. E a Bíblia diz que agora Sansão, aleluia, é pegado. Eles pegam Sansão e colocam Sansão diante da arena. Os filisteus entram ali numa grande arena e todo mundo olhando para ele como se fosse um estádio de futebol. E eles pegam Sansão e colocam Sansão lá no meio e começam a brincar com ele, dizendo, ei, olha aí, quem é que é forte? Olha aí aquele que era grande, que se dizia ser o tal. Olha a situação que ele chegou. E aí, aleluia, eu imagino o inimigo olhando para ele, dizendo, agora eu acabei com aquele que Deus levantou. Agora eu destruí aquele que o Criador levantou para livrar Israel. E a história vai acabar assim. Mas a Bíblia diz que no último estágio, Sansão amarrado, pegaram uma criança, e aquela criança conduziu Sansão cego, para levar Sansão no meio da arena. No meio daquela arena, a Bíblia diz que tinha ali umas colunas segurando aquele lugar. Era o pilar daquele teatro. E a Bíblia diz que Sansão vai caminhando, e aquela criança levando Sansão, no meio do caminho Sansão a lembra. E a Bíblia diz que a mente de Sansão viaja. E Sansão lembra, peraí, eu não nasci para ser assim. Não nasci para ser derrotado, não nasci para ser humilhado. Deus me fez para poder, aleluia, ser bênção para Ele, para honrar o nome dEle. Aleluia. Deus me fez para, aleluia, eu deixar de viver o meu querer, deixar de viver a minha vontade, deixar de viver o que a minha carne, aleluia, queria viver, para viver a vontade de Deus. Mas eu desobedeci, eu fiz tudo ao contrário. E agora, como é que vai ser? Eles vão me matar. Sansão não podia ver nada do que estava acontecendo com ele. Mas a minha Bíblia diz que quando Sansão se aproxima daquela coluna, Sansão vai sendo levado para ali no meio daquele teatro. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor repousou de volta sobre a vida de Sansão. Sansão começa a falar, Deus, eu errei, Senhor.
Senhor, eu desonrei o teu nome, mas Senhor, eu estou aqui de volta. Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, muda a minha história, nem que seja no último momento da minha vida. E a Bíblia diz que Sansão começou a sentir a presença de Deus novamente. O Espírito do Senhor voltou para dentro de Sansão. O Senhor teve misericórdia de Sansão e disse para ele: Sansão, imagina Deus dizendo: Sansão, eu só vou voltar porque eu vi que você foi sincero comigo agora. Mas só que deu o seguinte, Sansão, lembra as promessas que eu falei para você? Que você ia livrar Israel, que você ia ser uma bênção, Sansão. Teu nome ia ser honrado. Mas você desviou, deixou tudo para trás, para viver uma vida miserável. Olha aí aonde você chegou agora. Pastor, o que é que o Espírito Santo quer falar comigo? Lembra quando Deus usou o profeta, falou para você que você ia ser uma bênção? Quando Deus falou que você ia cantar e Deus ia abrir o céu? Quando Deus falou que você ia pregar e Deus ia te usar poderosamente? Quando Deus falou que ia depositar sobre você, aleluia, os dons espirituais, aleluia, da visão. Quando Deus falou que ia te usar na profecia. Quando Deus falou que ia salvar a tua família. Quando Deus falou que a tua casa ia ser uma bênção. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas você fez tudo errado. Entrou por outro caminho, desonrou o nome do Senhor e deixou de fazer a vontade de Deus para fazer a tua vontade. Aí fica perguntando por que é que acontece na vida do A, acontece na vida do B, na minha vida não acontece. É porque ele resolveu entrar pelo prumo de Jeová. Nessa noite eu quero dizer para você que da mesma forma que o Espírito do Senhor estava olhando para a vida de Sansão, o Senhor nesta noite está olhando para dentro do teu coração. Para Sansão não tinha mais jeito, mas para você eu louvo a Deus porque ainda tem. Glória a Deus. Para mim eu louvo a Deus porque ainda tem jeito. Glória a Deus. Pastor, o que vai acontecer? Deus vai fazer com que nós venhamos voltar novamente a entender que Ele não me levantou, Ele não te levantou, aleluia, para ser uma vergonha para a obra de Deus. Deus nos levantou, queridos, para honrar o nome santo do Senhor. Deus nos levantou para ser bênção na casa do Senhor. Deus nos levantou para conquistar as promessas de Deus para a nossa vida. Deus nos levantou para nós sermos alguém que vai conquistar as vitórias de Deus para a nossa casa. Meu Deus, aleluia. E a Bíblia diz que agora lá vai Sansão, levado pelo menino. E o Espírito de Deus tem misericórdia de Sansão. Aleluia. E quando o Espírito do Senhor, aleluia, tem misericórdia de Sansão, aí ele fala assim: Sansão, já que você fez tudo errado, eu te perdoei, porque tu é o meu servo. Se eu te perdoei, significa que eles podem até te matar, mas daqui a pouco você vai estar comigo aqui no céu. Eu imagino o Senhor falando para ele: Sansão, faz o seguinte, aqui tem uma coluna. E a Bíblia diz que o menino leva Sansão até a coluna. Os filisteus tudo lá gritando naquele lugar. E as colunas eram todas fechadas naquele lugar. E aquelas colunas seguravam o teto daquele lugar. Deveria ser grandes colunas, deveria ser um templo enorme. E a Bíblia diz que quando aquele menino leva Sansão, Sansão pega aquela coluna. E a Bíblia diz que Sansão destrói todo aquele lugar. E Deus usa Sansão no último momento da vida dele para destruir os inimigos de Israel, que eram os filisteus. E a Bíblia diz que todos os filisteus daquele lugar, eles morreram, aleluia, soterrados ali naquele lugar. E a palavra de Deus diz que Sansão matou mais inimigos de Israel na sua morte do que quando estava em vida. Sansão morre soterrado naquele lugar. E ali acaba a história de Sansão. E eu imagino que Sansão foi recebido pelo Senhor lá no céu. Que sabe, aleluia, a Bíblia não diz, mas eu imagino o Senhor aplaudindo Sansão e dizendo: Sansão, você desonrou meu nome lá, rapaz. Eu queria fazer tanta coisa na tua vida, mas só que é o seguinte, Sansão,
Eu te usei como herói. Você foi um herói no último estágio da tua vida, porque você destruiu todos os inimigos de Israel. Mas para você nesta noite, para mim, aleluia, nessa noite, queridos, não é diferente. Aleluia, o Espírito do Senhor Jesus Cristo está aqui. Aleluia, nós estamos aqui.